Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência à nossa disciplina Matemática Discreta com a aula número 4, ok? A gente está continuando no assunto de álgebra de conjuntos, né? E a partir de agora, já tendo visto os fundamentos básicos de conjuntos, vamos entrar agora para a parte em que a gente opera sobre os conjuntos, né? Então, nesse sentido, existem algumas bibliografias que nos remetem a dois tipos de operações, as não reversíveis e as reversíveis, né? Cada uma delas tem uma subdivisão e a gente vai ver especificamente uma por uma. Aqui nessa tela a gente está explicando aí que as não reversíveis são união e interseção, e as reversíveis são elencadas 4. No entanto, nos slides, na sequência dos slides, vocês vão ver que a gente promove muito mais do que 4. Né? Então, as reversíveis são o complemento, o conjunto das partes, o produto cartesiano e a união disjunta, que será, na aula de hoje, a nossa última operação a ser vista. Na aula anterior, a gente mostrou que essas operações, na verdade, reversíveis, elas são tidas como as principais para a nossa área da computação. Né? Então, vamos entender aqui como funciona cada uma, né? Até para a gente fazer um lembrete, mas aprofundando um pouco mais do conhecimento que você já vem trazendo dos níveis anteriores, né? Então, da união, todos já têm noção muito bem inteirada sobre como é que ela é representada e o que ela é. Na verdade, ela é uma operação binária, quando se trata da relação entre dois conjuntos A e B. Então, aqui a gente vai explicar de algumas formas ou formatos que norteiam aí a união, a operação união. Né? Então, se os elementos na união pertencem a pelo menos um dos dois conjuntos, ou seja, os elementos pertencem a A ou a B. Daí, a denotação para esse conjunto ser assim: A união com B é um conjunto formado por X, um elemento X, tal que esse X pertence a A ou, ou esse X pertence a B. Então, esse conectivo aqui vem lá da lógica e nos remonta exatamente à noção de união. Portanto, até para ter uma facilidade maior, percebam até o formato do conectivo e o próprio símbolo da união, que são bem parecidos, bem semelhantes. Né? Então, vamos aos exemplos. Né? A gente tem aí dois conjuntos, D e V. Vou dizer que D é de dígitos, então a gente tem os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o conjunto V, que a gente vai chamar de vogais, são as A, E, I, O, U, né? Claro. Então, temos que a união entre os dois conjuntos vai promover a reunião de todos os elementos envolvendo os dois conjuntos. Claro que a gente está vendo aqui que são dois tipos de elementos para cada conjunto. Aqui eu tenho dígitos no conjunto D, e aqui no conjunto V eu tenho vogais, então eu não tenho como misturá-los, né? Portanto, eu não posso dizer que zero seria igual a não ser que eu estivesse simbolizando dessa maneira. Porém, a gente tem aí 10 elementos aqui no conjunto D, mais 5 nesse outro conjunto V, portanto, 15 elementos no nosso exemplo, né? Um outro exemplo seria, dados os conjuntos A e B, sendo A o conjunto X representado por X, que pertence aos naturais, de forma que X é maior do que 2. Portanto, os naturais que são maiores que 2 são 3, 4, 5 e assim por diante. E o conjunto B é formado por um elemento X, também pertencente aos naturais, porém, é um X ao quadrado que é igual ao próprio X. Portanto, quais são os elementos que seriam formadores desse conjunto B? Se eu pensar no primeiro natural, que é o zero, então zero ao quadrado é igual a ele mesmo, zero. Portanto, seria o primeiro conjunto do primeiro elemento do conjunto B, zero. Se eu pensar no próximo elemento do conjunto dos naturais, que é o 1, 1 ao quadrado é 1, então ele também é igual ao próprio x. Portanto, também vai compor também o conjunto B. Na hora que eu penso no elemento 2, que também é natural, e na sua sequência do conjunto, 2 ao quadrado nos dá 4. Então,
x ao quadrado vai ficar 4, portanto, eu não tenho um x ao quadrado igual ao próprio x. 4 é diferente de 2, portanto, e daí para frente, se a gente for colocando outros elementos, 3, 4, 5, 6, todos eles vão dar um valor diferente daquele inicial. Portanto, o meu conjunto B só pode ser formado por 0 e 1. Então, o conjunto A, que é formado pelo 3, 4, 5 e assim por diante, nos naturais, nos dá aí dois conjuntos que, na sua união, A união com B, eu vou ter o 0 e o 1, fazendo de forma organizada aqui, né? O 0 e o 1 são os dois elementos pertencentes ao conjunto B, e o 2 aqui, eu tenho do 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, tenho todos os outros elementos, né? Tem uma anotação aqui que está equivocada, né? E a gente já vai fazer a devida correção, porque esse rapaz aqui, 2, ele não faz parte de nenhum dos dois conjuntos, né? Então, a gente vai ter que fazer esse reparo aqui, né? Portanto, o conjunto A, união com B, seria só 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reticências, retirando-se o 2, né? Porque o 2 não é contemplado aqui no conjunto A, né? A não ser que tivesse um maior igual, né? A gente pode até trocar isso aqui colocando o igual aí, que talvez ficasse mais interessante. Portanto, vamos tentar aqui fazer um ajuste aqui com uma caneta, né? Vamos ver se a gente consegue. Se eu colocar aqui o igual, né? Pronto, aí já tem aqui uma noção melhor, né? Muito bem, então, fazendo agora referência a conjuntos maiores, né? Os reais representados pela letra R, os racionais pela letra Q e os irracionais pelo I, e assim será, a partir desse momento, a nossa referência, né, para os outros exemplos. A gente vai ter na união que os reais unidos ao conjunto dos números racionais, claro que os racionais fazem parte dos reais, portanto, nessa união eu vou ter o próprio conjunto dos reais, né? Os reais englobam todos os conjuntos racionais e também irracionais. Portanto, na hora que eu também faço a reunião de reais com os irracionais, eu também vou ter os próprios reais como resultado, né? Da mesma maneira que eu tenho esses dois conjuntos que agora eu posso dizer que não são iguais, né? Que os racionais é um tipo numérico e os irracionais é outro tipo numérico, mas que na sua união eu tenho a representação de todos os conjuntos, de todos os valores numéricos que a gente tem conhecimento. Claro que a exceção dos números complexos, né? Então, é nessa união dos dois aqui, a gente tem o próprio conjunto dos números reais, né? Dando sequência, então, a gente tem, avaliando agora sobre um aspecto mais universal, né? Por assim dizer, a gente vai chamar de conjunto universo, e qualquer A está contido, né, no conjunto dos universos, então a gente vai ter que o vazio unido ao vazio, lógico, então dá o próprio vazio. Se eu unir o conjunto universo ao conjunto vazio, também vou ter o conjunto universo, né? Todos os elementos do universo. Se eu colocar o conjunto universo unido a um conjunto A, ora, se A está contido em U, então o união com A é o próprio U. Eu estou colocando A dentro do U, então a união dos dois é o próprio conjunto maior, que no caso é o conjunto do universo. E unindo o universo a si mesmo, a ele mesmo, eu tenho o próprio conjunto universo, né? Bom, então, portanto, para a operação da união, as suas propriedades, a gente vai elencar algumas aqui. A primeira é o elemento neutro, onde se diz que o conjunto A unido ao conjunto vazio é recíproco, é equivalente a dizer que é a mesma coisa de unir o vazio ao conjunto A, e como resultado temos o próprio conjunto A, né? E a idempotência, que é unir um conjunto a si mesmo, eu tenho o próprio conjunto, né? A comutativa diz que a ordem em que eu represento essa operação A união com B não altera se eu fizer a inversão de B unindo com A, unido a A. Então, os valores aqui, os elementos também serão elencados da mesma maneira, né? E a outra propriedade, a associativa, nos remonta a uma igualdade em que
os dois membros aqui nos trazem uma separação. É um conjunto A unido a uma outra união já feita, que é a B com C, que diz que é a mesma coisa de ter unido primeiro os dois primeiros conjuntos A e B, e depois unir o resultado ao terceiro conjunto C. Diagramaticamente, esquematicamente, a gente tem aqui a união de B com C, que é pintado nessa região de amarelo, B e C. Aqui a gente tem a união de A com B, né? Então, se eu pegar essa região B união com C e unir a região A, eu vou ter a representação aqui que está aqui à minha direita, né? Da mesma maneira, se eu pegar a região A unida a B, que está aqui nessa região centralizada, aqui nesse esquema centralizado, eu tenho aqui essa região pintada de amarelo. Se eu uni-la ao conjunto C, eu também vou ter essa representação aqui mais à direita. Portanto, diagramaticamente, através dos diagramas de Venn, a gente consegue perceber que essa igualdade é verdadeira, né? Uma outra operação é a operação de interseção ou de conjuntos disjuntos, né? Que também é uma operação binária, A por B, né? Em que seus elementos pertencem agora não mais ou a um ou a outro, mas agora simultaneamente aos dois conjuntos, ou seja, A pertence a A e pertence a B. E a denotação dessa sentença, dessa definição, é dada por A interseção B é um certo X, tal que esse X pertence a A, e, aqui no conotativo da lógica, e pertence a B também. Portanto, ele precisa estar simultaneamente, ao mesmo tempo, nos dois conjuntos. Então, o nosso primeiro exemplo seria, dado o conjunto dos dígitos de 0 a 9, as vogais que a gente já conhece, e o conjunto P, agora são 3, temos que, se eu fizer a interseção ou buscar o que está em comum entre esses dois conjuntos, dos dígitos e dos números pares, né, que seria 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, a gente vai encontrar apenas esses 5 elementos aqui, dado que o conjunto dos números pares é infinito, né? E o dos dígitos não. Portanto, o que os dois têm em comum só são esses 5 elementos. Já buscar o que há de comum entre os dígitos e as vogais, na sua interseção, não há expressão nenhuma, não há elemento nenhum que a gente consiga expressar, daí a gente dizer que é um resultado vazio, né? Um outro exemplo seria, dado o conjunto A, expresso por todos um x pertencente a todos os números naturais, tal que esse x tem que ser maior do que 2, e B tem que ser também pertencente aos naturais, mas x ao quadrado é o próprio x, então temos que a interseção entre os dois vai dar vazia, porque, aproveitando o exemplo anterior, lá da união, né, com os mesmos dois conjuntos, nós aqui não temos o elemento 2 aqui no conjunto A. E também não temos o elemento 2 no conjunto B. Aqui a gente só tem o 0 e o 1, né? Que 0 ao quadrado dá 0 e 1 ao quadrado também dá 1. Então, nenhum dos dois tem algo em comum. Portanto, o resultado da interseção é vazia, né? Portanto, a gente pode classificá-lo como conjuntos disjuntos, né? Quando isso ocorre, tá certo? Um outro exemplo, considere aí os reais, os racionais e os irracionais, no mesmo formato que a gente tinha previsto antes, né, combinado antes. Qual é a interseção entre os reais e os racionais? Agora mudou, a coisa agora mudou. Na união entre reais e racionais, a gente tem os reais, mas na interseção eu tenho só os racionais, tem valores que ficam de fora, né? E, da mesma forma, eu tenho aqui a interseção entre os reais e os irracionais, portanto, o que há de comum entre os dois são os próprios irracionais, e comparando os racionais aos irracionais, esses com certeza não têm nada em comum, portanto, é um conjunto vazio como resultado, né? Então, no terceiro exemplo, para qualquer conjunto universo U e qualquer conjunto A que esteja contido em U, o que é que a gente pode falar sobre a interseção entre o vazio e o próprio vazio? Claro, são dois conjuntos vazios, então, tanto na união como na interseção, a gente vai ter resultado como vazio, né? Se eu procurar, observe bem que o A está contido em U, né? Então, o interseção com o A, também eu tenho como resultado o A, né? A única coisa que os dois têm em comum é o próprio conjunto A. Na união com o próprio
vazio, o que aqueles dois têm em comum? O conjunto vazio também, e na interseção entre o universo e ele mesmo, claro que ele, claro, só pode ser o conjunto comum entre os dois, né? No caso, os dois aqui é o mesmo conjunto, certo? Propriedades da interseção, né? A gente tem o elemento neutro da interseção. Quando eu digo que há interseção com a união, com o universo, né? E o universo interseção com o A, né? É o próprio A, né? A única coisa que eles dois têm em comum. Na idempotência, o que um conjunto tem em comum com ele mesmo é ele mesmo, obviamente. A comutação, eu apenas permuto de lugar, mas as duas situações são equivalentes, portanto, a interseção com B é equivalente a B, ou é igual a B unida à interseção com o conjunto A. E a associativa também eu posso separar por parênteses pares de operações. Então, aqui eu estou fazendo a interseção de A com uma interseção já existente entre dois conjuntos, o segundo e o terceiro, que seria B e C, respectivamente. Que isso equivale a fazer primeiro a interseção entre os dois primeiros conjuntos, para depois fazer a interseção com o terceiro. Também obtém-se o mesmo resultado, certo? Agora, falando aqui sobre a propriedade que envolve as duas operações já comentadas até aqui, vamos ver aqui algumas situações, né? Primeira coisa, se eu fizer a união entre os dois últimos conjuntos B e C e pintar as regiões, eu tenho essa representação. Se eu fizer a interseção entre A e B, eu tenho de pintar essa região aqui, né? Deixa eu mudar aqui o contorno para ficar melhor. E se eu fizer a interseção de A com C, eu vou pintar essa terceira região aqui, né? Então, vamos estudar aqui uma propriedade que surge quando você pensa na distribuição da interseção sobre a união. Isso aqui é representado por essa expressão. Eu vou tentar distribuir o conjunto a operação entre o conjunto A e a interseção sobre esse conjunto aqui, que já é uma união dos conjuntos B e C, né, que já está aqui pintado na primeira região, né, na primeira representação aqui em cima, né, ó. Então, eu quero unir A a esse conjunto. Qual é o nosso esperado? Né? O nosso esperado é que eu tenha, já que eu vou distribuir, né, então eu vou ter A interseção B, né, ó, A inter B, unido a A inter C. Né, ó, tá aqui. Portanto, vamos ver se isso realmente é verdade. Quem é A inter B? É essa região aqui, né, ó, A inter B. Quem é A inter C? Essa região aqui, né, ó. Então, faça a união agora dessa região aqui, que for o resultado da operação A inter C, com essa região aqui, que for o resultado da operação A inter B. Reúna os resultados das duas interseções. Qual é o resultado que você encontra? Você vai encontrar esse resultadozinho aqui, né? Portanto, esse camarada, na hora que eu olho para a primeira parte da sentença, essa parte é a união de B com C, essa parte aqui é em branco aqui do conjunto A, aliás, com o conjunto A pergunta é, o que é que essa região toda do conjunto A tem em comum com toda essa região amarela aqui, né? Então, é exatamente aquela região que está pintada lá, né? Portanto, eu posso dizer que a distribuição da interseção sobre a união é fato, né? É isso aqui que você deve promover. Ora, se a distribuição da interseção sobre a união é possível, então, será que é possível também fazer a distribuição da união sobre a interseção? É claro que é. Isso é uma consequência lógica, tá bom? Então, eu posso promover que A unido a esse conjunto maior que já foi feita a interseção entre B e C, basta que você distribua A união com B e distribua também A união com C. E faça a interseção entre os dois resultados, que nós também encontraremos a mesma representação entre os dois membros dessa igualdade aqui, tá certo? Até agora a gente tem falado sobre as operações não reversíveis, mas agora falando sobre as operações reversíveis, e recomeçando aqui no tópico A, né, a gente vai começar falando pelo complemento, né? Ora, complemento, complementar, aquilo que falta em um, mas que tem no outro, essas definições são interessantes que faz nos lembrar
de onde a gente, quando a gente aprendeu a primeira vez. Portanto, é uma operação não mais binária, mas agora unária, definida em relação a um conjunto universo, U, né? Ele resulta no complemento do conjunto A em relação a esse conjunto universo U. No diagrama de Venn, a gente identifica por esse tio A, mas lá da lógica a gente sabe que isso aqui é a negação de A, né? Portanto, dado o conjunto universo com o A contido nele, nesse universo, então eu pinto aqui o conjunto A. Essa é a representação para o conjunto A. E qual vai ser a região, ou quem vai ser o complemento ou complementar de A, né? É tudo aquilo que está no conjunto universo, tudo aquilo que não tem, que tem no conjunto universo que não tem no A, né? Então, essa região toda, ela faz referência àquilo que o A não tem, mas que está no conjunto universo, certo? Então, é o que falta para fazer com que o A se complete e vire um conjunto universo. O que está faltando nele? O que o complementa para virar o conjunto universo? É toda essa região amarela, né? Portanto, essa é a nossa primeira identificação para o complemento. A denotação dele pode ser por A', ou tio A, ou não A, né? E sua representação por propriedade é dada assim. Não A, ou o complementar de A, é um elemento X pertencente ao conjunto universo, tal que esse X não está em A, ou não pertence a A, né? Na lógica, essa noção corresponde exatamente àquilo que eu falei, que é a negação de A, né? Portanto, vamos aos exemplos. Dados os conjuntos do universo, agora o conjunto do universo passou a ser todos os dígitos, né? De 0 a 9, e o conjunto A agora só são esses três elementos, 0, 1, 2. Né? Temos que, se você for pensar, então, quem é o complemento de A? Ora, observem aqui que o que está faltando em A para que ele se iguale, se assemelhe ao conjunto universo. O que está faltando nele são esses elementos adicionais aqui, de 3 até o 9, né? Portanto, aqui a gente tem o resultado do complementar de A em relação ao universo, certo? São todos esses elementos que estão no U, mas que não estão no A. Daí a gente compreendeu o que é a negação de A, né? Dados os conjuntos, em um outro exemplo, o universo agora são os naturais, né? Eu especifiquei que agora o conjunto do universo são só os naturais, e o conjunto A continua sendo o mesmo, 0, 1, 2. Temos que, quem vai ser a negação de A agora? Preste atenção que no exemplo anterior a gente especificou um conjunto finito, né? E bem finito, né? E agora o conjunto universo aumentou, passando a ser infinito, eu preciso definir quem é a negação de A, quem é o complementar de A. Ora, nesse caso aqui, o que está faltando em A para se assemelhar ao conjunto universo, né, que são todos os naturais? Tudo aquilo que não for 0, 1 e 2 de elemento. Né? Então, eu vou ter aqui todos os valores maiores que 2. Né? Eu não vou usar o igual, porque o 2 já está aqui. Né? Portanto, o que falta para complementar o conjunto A são todos é um x pertencente aos naturais, tal que esse x seja maior que 2. Né? Um outro exemplo mais genérico, para qualquer conjunto universo U, temos que o complementar do vazio é tudo aquilo que tem no universo que não tem no vazio, ou seja, o próprio universo, né? E qual é o que falta para complementar o universo? O conjunto vazio, certo? Cuidado para não confundir com o elemento. Então, a gente tem aqui o conjunto, de novo, né, aquela representação, né, dos racionais, reais, racionais e irracionais. Nesse caso aqui, o complementar dos racionais é exatamente os irracionais. O que não tem nos racionais que tem nos reais? São os próprios irracionais. Da mesma maneira, o que não tem nos irracionais que tem nos reais? O próprio conjunto dos racionais, né? Então, é outro exemplo mais específico. Agora, o último exemplo. Suponha o universo agora qualquer, e para tanto, um conjunto A está contido no universo.
Então, temos que, se eu unir esse conjunto A negação do seu conjunto, do próprio conjunto, eu vou ter o próprio conjunto inverso, não é não? Quem é a negação de A? É tudo aquilo que tem no universo que não tem nele. Portanto, unir esses dois conjuntos vai dar o próprio universo, né? E a interseção entre o que tem em A e o que não tem em A, mas que tem no universo, o que eles dois têm em comum? Nada. Então, é o próprio conjunto vazio, né? E fazendo a negação da negação, é o verso do inverso, né? É o inverso do inverso. Portanto, é o próprio conjunto A, né? Pronto, agora a gente já estudou essas três operações, complemento, união e interseção. Vamos dar uma misturada nas três através da propriedade de De Morgan, né? Essa propriedade diz que o complementar da união entre dois conjuntos é exatamente a interseção dos complementares entre esses dois conjuntos, certo? Vamos representar aqui através de diagramas de Venn, né? Nessa primeira imagem, a gente está vendo aqui a representação da união de A com B, né? Está pintado aqui de azul, então aí a gente tem a união de A e B, A com B, né? Nessa segunda imagem, a gente está vendo aqui o complementar de A, ou seja, é tudo que tem no universo, que é o que está aqui pintado, que não tem na região A, né? Então, veja, toda essa região pintada em azul é tudo que tem no universo que não tem na região A, certo? E essa terceira imagem já é o complementar de B. É tudo que tem no universo que não tem no conjunto B, certo? Então, aí estão está a sua simbologia, né? Bom, aí agora, qual é a proposta? É da gente fazer, eu vou até tirar essa imagem para você ir pensando melhor, né, ó, é você fazer essa igualdade realmente acontecer. Mas vamos interpretar aqui direitinho, né? Ó. O que eu quero? É mostrar que o complementar da união de A com B é igual à interseção entre os dois complementares, de A e B. Então, primeiro, vamos para cá. Se você fosse pintar a região que tem no universo que não tem nessa união, você obviamente pintaria toda essa parte que está em branco, concorda? Então, essa parte que está em branco é o complementar da união de A com B. Ou seja, é tudo que tem no universo que não tem nessa região aqui azul, certo? Pronto. Guarde essa informação e agora vamos para o segundo membro da igualdade. Estamos aqui, né? Olhe para as duas figuras. Eu tenho aqui o complementar de A, que é tudo isso em azul, e aqui eu tenho o complementar de B, que é tudo isso aqui em azul. Aí eu te pergunto, qual é a interseção entre as duas regiões dessa imagem, dessas duas imagens? O que elas duas têm em comum? Observe bem que o que elas têm em comum, ora, isso aqui, se você olhar bem, a gente vai ter aqui que excluir exatamente os dois conjuntos A e B. Por quê? Porque A está nessa e não está na outra. E B está nessa e não está na outra. Então, eles dois, A e B, não fazem parte da interseção entre as duas imagens. Portanto, eu só pintaria essa região de fora. É o que tem no universo que não tem nessa representação em branco aqui, né? Ou seja, ao contrário essas duas imagens são exatamente opostas, né? Portanto, se eu estou fazendo referência à oposição entre as duas, eu nego essa daqui, que vai virar exatamente essa daqui, né? Então, estamos de acordo com a propriedade de De Morgan, em que ele diz que o complementar da união entre dois conjuntos é a interseção entre os seus complementares, certo? Muito bem, então, por consequência, a gente tinha visto o complementar entre a união, agora a gente vai fazer o complementar da interseção. Ora, se lá o complementar da união entre dois conjuntos é a interseção entre os complementares desses mesmos conjuntos, agora, por consequência, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a interseção, né? O complementar da interseção entre dois conjuntos é exatamente a união dos complementares desses dois conjuntos, certo?
Então, por equivalência, a gente tem aqui dizer que o complementar da união entre dois conjuntos, que é igual à interseção entre os seus complementares, equivale a dizer que a união entre os dois conjuntos é a negação ou o complementar da interseção dos complementares entre esses dois conjuntos, né? E isso aqui se reflete também na própria do complementar da interseção dos dois conjuntos, e, se você preferir, faça um teste por diagramas de Venn e veja se isso daqui é uma realidade, é uma verdade, né? Prove que essa igualdade, essa equivalência, aliás, é verdadeira, ou essas equivalências são verdadeiras. Se você provar uma, com certeza, por consequência, a outra também o será, certo? Já é um bom desafio aí pela frente. Uma outra operação reversível é a diferença, né? A diferença é denotada por A menos B, e por sua propriedade, A menos B é um elemento X, tal que esse elemento X pertença a A e não pertença a B. Ou seja, é o que tem A que não tem B. Cuidado para não confundir com o complementar, tá certo? Então, A é diferente de B porque ele tem um elemento em A que não tem em B. Pronto, é isso, né? Ou, portanto, também você pode definir como sendo A diferente, A menos B é o conjunto A em interseção com o complementar de B, né? Se você observar o que tem em A que não tem em B, faça a interseção com A que você vai encontrar esse resultado, certo? Por exemplo, né, vamos lá. De novo, eu tenho os dígitos, perdão, de 0 a 9, as vogais, o conjunto dos números pares, e aí vamos fazer aqui, qual é a diferença D menos V? Ora, o que é que tem no D que não tem em V? O próprio D, né? Nesse caso aqui eu só tenho dígitos, no conjunto V eu só tenho vogais, então o que tem no D só são dígitos. Então, eu não posso dizer nada sobre V, portanto vai ficar só o D, né? É tudo o que tem no D que não tem no V, né? Se você olhar para D menos P, agora sim, eu estou comparando dois conjuntos numéricos, né? Então, eu vou ter dígitos menos números pares. O que é que tem nesses 10 dígitos que não tem nos números pares? Ora, essa sequência de números ímpares, mais até o 9, né? 1, 3, 5, 7 e 9. Todos esses 5 elementos têm no D, mas não tem nos números pares, ok? Então, cuidado para não confundir com, mais uma vez, com complementar, certo? Um outro exemplo, aquele nosso mesmo exemplo lá, né? Dado x, dado o conjunto A, onde x pertence aos naturais e x tem que ser maior que 2, e o conjunto B, em que x também pertence aos naturais, só que x é igual ao x ao quadrado, né? A gente já viu aqui que esse conjunto aqui é formado por 3, 4, 5, 6, 7, 9 reticências, e aqui a gente viu que é formado por 0 e 1, então a gente tem que, quem é A menos B? O que tem nesse conjunto que não tem nesse? Aqui começa no 3, 4, 5, 6, 7, 8 reticências, e aqui só são o 0 e o 1. Ora, se aqui começa no 3 e aqui só são o 0 e 1, então a resposta desse cara que tem no A mais do que tem no B, né? Além disso, que ele não tem é 3, 4, 5, é para frente, né? Tudo isso aqui, não tem nada que o B tenha que se faça semelhante a ele, né? Ou equivalente. E o contrário, aí é o cuidado dessa operação, né? Porque se você tem um conjunto formado por 0 e 1 e comparar com A, que é exatamente esse conjunto aqui, 3, 4, 5, 6, 7 reticências, o que tem no B, 0 e 1, que não tem nesse daqui? Aí é exatamente o próprio B. O que tem no B que não tem nesse, 0 e 1, certo? Então, veja que são dois resultados completamente diferentes e cuidado com isso. Vamos para os racionais, os reais, os racionais e os irracionais. O que é que tem nos reais que não tem nos racionais? Os irracionais. E o contrário, o que é que tem nos reais que não tem nos irracionais? São os racionais. E o que é que tem nos racionais que não tem nos irracionais? Os racionais, né? Então, R menos Q é o R menos I é o Q, e o Q menos I é o próprio Q, né? Se a gente fosse fazer o I menos Q, a gente também poderia dizer que era o próprio I, né?
Outro exemplo, para qualquer conjunto universo U, sendo que o A está contido em U, o conjunto vazio menos o conjunto vazio, claro, o que tem no vazio que não tem no vazio é o próprio vazio, lógico. O que tem no universo que não tem no conjunto vazio é o universo. O que tem no universo que não tem no A é o complementar de A, né? É o que falta no A para ficar equivalente a U. E o que tem no U que não tem no U, nada, porque os dois são iguais, portanto, é o próprio conjunto vazio, né? Uma outra operação reversível, que é o conjunto das partes, remonta à parte dos subconjuntos, né? Vamos lá. Então, dado um conjunto A, a gente sabe que o A está contido nele mesmo e o conjunto vazio está contido no conjunto A. A gente já sabe disso, que a gente já falou na aula passada. E para qualquer elemento A pertencente ao conjunto A, eu posso escrever da seguinte forma, quando eu for representar o subconjunto formado pelo elemento A, operando com o conjunto A, então eu tenho uma situação de subconjunto para conjunto, eu só posso usar está contido, não está contido, contém ou não está contém. Portanto, o subconjunto formado pelo elemento A está contido no conjunto A. Então, por definição, é uma operação unária, né? Resulta no conjunto de todos os subconjuntos de A, né? Denotado por o conjunto das partes do conjunto A é um elemento X, tal que X esteja contido e não pertença, cuidado para não confundir, esteja contido no conjunto A, certo? Vamos aqui aos nossos exemplos, tá? Então, dados os conjuntos A, formado pelo elemento A, dado o conjunto B, formado pelos elementos A e B, e o conjunto C, pelos elementos A, B e C, temos que conjuntos das partes do conjunto vazio é o próprio vazio, né? O conjunto das partes do conjunto A o conjunto das partes do conjunto A é o subconjunto vazio e é o subconjunto formado ou contendo o elemento A, né? Portanto, eu tenho aqui um subconjunto, porque o conjunto A só tem esse elemento mesmo, e aí eu digo que o subconjunto formado pelo elemento A é um subconjunto que é do conjunto das partes de A, né? Da mesma maneira, eu vou ter aqui que qual é o conjunto das partes de B? Ora, B tem A e B. Então, eu vou montar todos os subconjuntos capazes de estarem contidos nas partes de B, né? A começar do subconjunto vazio, do subconjunto formado pelo elemento A, do subconjunto formado pelo elemento B e do subconjunto formado pela combinação dos dois elementos que estão ali, A e B, né? Todos eles e cada um representados entre chaves, menos o subconjunto vazio, porque se você assim o fizer, colocar chaves nele, passa a ser um elemento formado pelo símbolo vazio. Aí não é legal isso, né? E agora a gente tem um outro conjunto com 3 elementos, a gente tinha um com 1, outro com 2 e outro com 3, e agora a coisa ficou exponencial. Daí, o conjunto das partes de C é formado pelo subconjunto do vazio, subconjuntos dos elementos A, B e C, os subconjuntos formados por 2 elementos, portanto, subconjunto dos elementos A e B, subconjunto dos elementos A e C, subconjunto dos elementos B e C, e, por fim, a última combinação, o subconjunto dos 3 elementos A, B e C, né? Então, veja bem que, matematicamente, a gente tem como calcular a quantidade de partes do conjunto que estão contidas nas partes de um determinado conjunto. Basta que você saiba quantos elementos ele tem e faça 2 elevado a esse elemento, que aí você vai encontrar. No nosso caso aí, 2 elevado a 1 dá 2, né? Portanto, eu tenho 2 subconjuntos para as partes de A, 2 elevado a 2, eu tenho 4 subconjuntos para as partes de B, então eu tenho 4 aqui, né? 2, 3, 4, e a quantidade de subconjuntos das partes de C é 2 elevado a 3, portanto, 8 subconjuntos, né? Subconjunto vazio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, concorda com a nossa afirmação, a nossa formulação matemática. Muito bem. Temos ainda, em penúltimo lugar, o produto cartesiano, que é uma operação binária, a qual, aplicada a 2 conjuntos A e B,
resulta na sequência de dois ou de duas componentes. Claro, se eu estou fazendo produto cartesiano, lembre-se aí que eu tenho um primeiro elemento que vem de A e um segundo elemento que vem de B. Porém, vamos introduzir primeiro, antes que a gente continue, a noção de sequência finita, denominada de N-upla, que se tem por uma sequência de N componentes, certo? Então, vamos a um exemplo. No caso da 2-upla ordenada, a gente vai ter, na sua composição, um par ordenado formado por x e y, certo? X vindo do primeiro conjunto e Y vindo do segundo, né? Se a gente tiver uma N-upla, né, ordenada também, então ela será assim denominada, ou denotada, né? x1, x2, x3, reticências xn, e que isso daqui não deve ser confundido com um conjunto, né? Porque aqui a ordem é importante. Então, esse elemento aqui vem do primeiro conjunto, esse elemento vem do segundo conjunto, esse elemento vem do terceiro conjunto, assim por diante, até chegar no seu xn elemento, que vem lá do conjunto n também, né? Então, por exemplo, se eu montar um par ordenado de uma dupla, né? Ou de uma tupla, ou 2-upla, eu digo que o par XY vai ser completamente diferente do par YX. Então, temos que ter cuidado com isso. Portanto, sejam dados dois conjuntos A e B, o produto cartesiano é denotado, a gente sabe disso, né? A por B, e a gente pode escrevê-lo de pelo menos 4 formas, a depender da bibliografia, né? Tem autores que dizem que o par ordenado A por B é um par ordenado AB, formado pelos elementos AB, nessa ordem, tal que o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento B pertence ao conjunto B. Veja que aqui eu estou fazendo uma operação entre elemento de um conjunto e um conjunto. Portanto, eu só posso usar pertence ou não pertence, né? Em outra bibliografia, a gente também pode encontrar que o produto cartesiano A por B é representado através desses chavões aqui, dessas desigualdades grandes, né? Que não é representando uma desigualdade, na verdade, é só para você colocar o elemento dentro, né? A dupla dentro, né? Que também representa a mesma ideia da segunda. Ou também escrevê-lo usando, ao invés de usar o conectivo, mas colocar o i mesmo para fazer a disjunção entre os dois. Tem que estar em um e no outro, né? Ou então colocar também as desigualdades aqui e representá-lo também com o conectivo i, tá? Bom, escolha a sua forma, mas geralmente a primeira ou a terceira são as mais comuns da gente encontrar, né? E a gente vai usar mais, provavelmente, a terceira, tá certo? Há também a denotação para o produto cartesiano de um conjunto dado A por ele mesmo, que aí pode ser representado de A por A ou A ao quadrado. Então, nesse caso aqui, para efeito de operações entre conjuntos, não é a potência de A, mas é A vezes A, representando uma dupla, né? Exemplos. Dados os conjuntos A representado pelo elemento A, o conjunto B representado pelos elementos A e B, e o C representado pelos valores numéricos, pelos dígitos ou algarismos 0, 1 e 2, temos que, vamos lá, quem é o produto cartesiano A por B? Ora, você vai combinar o primeiro elemento, que é de A, com os elementos, que vão ser o segundo, que vem do conjunto B. Então, nunca fuja da ordem, né? Primeiro do conjunto A, depois do conjunto B, dada a representação inicial, né? Então, eu vou ter aqui, combinando A com A e A com B. Portanto, eu já tenho dois elementos, e aí eu vou ter as duas duplas aí, AA e AB, né? Se eu fizer a representação do produto cartesiano BC, agora vou combinar dois elementos com três. Ora, se a gente está combinando, portanto, eu vou ter 6 elementos. A0, A1, A2, B0, B1, B2, e assim eu vou ter os meus 6 elementos representantes do produto cartesiano BC. Se eu fizer CB, C vezes B, o produto cartesiano entre os dois já é o contrário desse outro aqui, né? Então, eu vou ter 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, 2B. Então, embora seja a mesma quantidade, porém são elementos completamente diferentes, né? O produto cartesiano de A com ele mesmo, claro, só pode ser se for A, e o produto cartesiano de B com B é A, AB,
BB e BA, né? Então, estão aqui as 4 representadas, e se a gente fosse fazer o C, eu teria uma quantidade de 8 elementos, né? 9 elementos, na verdade, né? Então, vamos lá. Agora, se eu for combinar o conjunto A com o conjunto dos números naturais, nossa, eu vou ter um conjunto aqui infinito em que eu vou ficar fazendo o tempo todo a combinação de A com todos os valores do conjunto dos naturais. Portanto, A0, A1, A2, A3, reticências e infinitamente, né? Eu também posso ter uma representação em que eu tenho um produto cartesiano já estabelecido com um conjunto, né? Então, A vezes B, que já é um produto cartesiano, vezes os elementos de C, eu vou ter aqui A, que já é uma dupla, né? Com zero, então AA0. Eu vou ter AA, que é a primeira dupla, com 1, AA1, AA com 2, e também vou fazer AB com 0, AB com 1, AB com 2. Portanto, eu vou ficar aqui com 6 representações aí, tá? Portanto, as que eu falei. Agora, cuidado só na hora de representar a sua sintaxe, né? AA0, AA1, AA2, AB0, AB1 e AB2. Portanto, fecha-se aí esse produto. Uma terceira representação, claro, essa coisa vai virando uma forma de combinar os esquemas, né? Agora, o contrário, veja que não é igual, né? Olha lá, eu agora vou pegar os elementos do conjunto A com o produto cartesiano, fazer o produto cartesiano já com o produto cartesiano BC. Quem é o BC? A0, A1, A2, B0, B1, B2, e combinar isso com os elementos de A. Então, eu tenho A com o produto A0, A com o produto A1, A com o produto A2. Estão aqui os 3 primeiros. Também vou combinar A com o produto B0, A com o produto B1, A com o produto B2. Então, mais uma vez, 6 elementos, da mesma forma que o anterior, porém, são elementos completamente diferentes, né? E, por consequência, o produto cartesiano entre A e o vazio não vai dar em nada, porque eu não consigo formar nada. A recíproca também é verdadeira, o vazio com um A eu também não vou ter nada, porque eu não estou combinando nada com um conjunto, não posso formar par, né? E o vazio ao quadrado também não vou combinar nada por consequência. Uma observação, né? Não existe, então, a comutatividade, nesse caso, a gente acabou de provar, né, no exemplo anterior, e tampouco não existe a associatividade, né? Nesse caso, a gente também já provou que o produto A vezes B vezes C é diferente do A vezes o produto cartesiano BC, também já foi provado, né? Então, agora vamos fazer aquela mistura de novo, vamos ver aqui as propriedades que envolvem o produto cartesiano, a união e a interseção. Veja só, nesse caso, existe a distributiva, né, a distributividade sobre a união, onde se diz que o produto cartesiano de um conjunto A vezes a união BC, eu posso escrever distribuindo esse A que está fazendo o produto, A vezes B, unido a A vezes C, né? Se isso é possível na união, eu também posso fazê-lo com a interseção. Então, eu distribuo A vezes B nessa interseção, que é a interseção de A vezes C. Então, se você achar por bem, seria interessante você fazer uma demonstração, pode até ser com os mesmos os 3 conjuntos que a gente citou no slide anterior, certo? Na folha anterior. Tá? Prove e veja se isso dá certo, tá bom? Por fim, temos aqui também a união disjunta, que impõe aqui que foi necessário ter sido criado, ou pelo menos ter sido pensado, para a gente também compreender algumas situações que, com certeza, e principalmente na computação, será de extrema valia. Por exemplo, considere os conjuntos que representam as pessoas das famílias Silva e Souza, né? Na Silva eu tenho João, Maria e José, na Souza, Pedro, Ana e José, né? Se eu for fazer a união Silva, simplesmente a princípio de forma crua, Silva com Souza, eu vou ter aqui João, Maria, Pedro, Ana e José. Eu não, necessariamente eu não faria uso do nome José 2 vezes. Porém,
eu estou falando aqui de dois conjuntos que retratam pessoas de famílias. A pergunta é, isso condiz com a realidade, já que se trata de pessoas? E aí, o que você diz? Ora, você pode muito bem responder sim e não. Sim, se José for a mesma pessoa, né, ele pode fazer parte de duas famílias ao mesmo tempo, né, como todos nós fazemos, vimos de um pai que é de uma família e de uma mãe que é de outra, né, então, portanto, o meu nome faz parte de duas famílias, né, porém, eu posso muito bem ter dois Josés em famílias diferentes, com duas, sendo representado por duas pessoas completamente diferentes. Então, cuidado com isso, porque pode trazer algum tipo de problema matemático aí, né? Então, não se forem duas pessoas distintas, certo? Portanto, vamos para algumas especificações aqui. Por denotação, a e B na união disjunta é denotado por A mais B, ou também pode ser denotado por A mais B, sendo que a dupla, aqui a gente não vai nem falar em dupla, porque é A, o elemento e A é uma identificação, tal que A pertença ao conjunto A, unido, já que eu estou falando só desse camarada A aqui, unido a um outro elemento que vem de B, né? Um elemento B identificado, que vem lá do conjunto B, tal que B pertença ao Bzão, né? Portanto, nesse caso aqui, essa representação aqui entre desigualdades grandes, a primeira parte representa o elemento do conjunto, e essa segunda parte representa a identificação do conjunto. Portanto, esse cara aqui é um elemento do conjunto que está sendo representado aqui, né? Então, vamos lá. Também pode ser assim denotado. A união disjunto AB é um A de A, tal que A pertence a A, me parece muito mais explicativo do que essa primeira, unido a um B de B, tal que B pertence a B. Né? Portanto, vamos aqui aos nossos exemplos. Né? Dados, então, agora 4 conjuntos. O D, os nossos dígitos, o V, as vogais, o P, os nossos pares, e agora o conjunto A, fazendo parte dele, o A, B e o C. Nesse caso aqui, temos que quem vai ser D união disjunta a V? Preste atenção que eu estou unindo de forma disjunta 0, 1, 2, todos os dígitos de 0 a 9 às vogais. Então, eu vou ter aqui uma representação grande aqui de 10 elementos, mais 5, vou ter 15, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 elementos. Cada um deles ditos representados pela sua forma simbólica do elemento e mais a sua representação do conjunto, na qual ele faz parte. Então, 0 vem do conjunto D, 1 vem do conjunto D, 2 do D, até o 9 que vem do conjunto D, e aí quando eu chego nas vogais eu digo que A vem do conjunto V, o E vem do conjunto V, o I vem do... e assim por diante. Então, se eu for fazer aqui o D, união disjunta a P, opa, eu já estou misturando algarismos com valores numéricos, então eu vou ter que ter cuidado, porque aqui, por exemplo, eu vou ter alguns elementos que vão estar presentes nos dois, né, ó, 0, o 2, o 4, o 6, o 8, e assim por diante não, porque aqui para no 8 e não tem o 10, né? Aqui eu tenho o 8 e tenho o 10, então, portanto, eu não vou ter a representação do 10, né? Então, como é que vai ficar aqui, né? Ó, eu digo que a representação agora é 0, né? Que vem do conjunto D, o 1 que vem do D, o 2 que vem do D, até chegar no 9 que vem do D. Quando eu chegar na parte do conjunto P, eu digo o 0 de novo, porém é um outro elemento, né? Por isso que eu digo que é a união disjunta, eles estão unidos, porém diferenciados ao mesmo tempo, né? Portanto, para elementos escritos ou simbologicamente iguais, né, eles são tidos como elementos diferentes, tá certo? Portanto, daí a intenção de ser união disjunta, né? Então, eu vou ter aí, continuando, né, ó, o 0 que vem do P, o 2 que vem do P, embora já tenha lá no D, o 4 que também já vem que embora tenha no D, mas estará aqui, o 6 que vem do P, mas que também está aqui, o 8 com certeza está aqui,
mas que já está aqui. Aí, quando chegar no 10, que está aqui, mas não está no D. Portanto, é infinito, porém, as representações do D só vão até aqui, certo? Um outro exemplo é que unir disjuntamente o vazio com vazio, com certeza vai ter vazio. Porém, quando eu junto, ou quando eu faço a união disjunta de A com o vazio, eu vou ter só os elementos de A, né? Porque eu não vou ter, né, A, B e C. Eu não vou ter elementos de vazio, porque no vazio não tem nada. E fazer a união disjunta de A com ele mesmo, eu vou ter o A que vem do primeiro A, né? O B que vem do primeiro B, do primeiro A, o C que vem do primeiro A, e o A que vem do segundo A, o B que vem do segundo A, o C que vem do segundo A. Se aqui eu tivesse mais C de novo, aí aqui eu teria mais A de novo que vem do terceiro A, B que vem do terceiro A, C que vem do terceiro A. E assim sucessivamente, ok, pessoal? Muito bem, então, essa é a nossa aula sobre operações, sobre conjuntos, né? Espero que vocês tenham gostado e eu deixo aqui as especificações para e complementação da nossa agenda de atividades, que para a nossa aula 5 e 6, respectivamente, a gente vai ter aí a explicação sobre o lançamento da primeira resenha, como é que ela funciona, como é que se deve fazer, de onde se deve extrair, vou explicar bem direitinho, a gente vai fazer essa aula explicativa, e vou também, claro, lançar a primeira resenha, vou dizer qual é o tema que você vai pesquisar, e assim você vai ter o prazo para me entregar isso, tá bom? E na aula 6, a gente vai fazer o primeiro quiz de todo o conteúdo ministrado até então. Eu, no plano de curso, tinha colocado que o valor do score seria de 1 ponto, mas como a gente vai fazer o primeiro avaliativo, eu resolvi quebrar isso em 2 partes. Eu vou fazer um primeiro valendo meio ponto e numa segunda oportunidade, com um conteúdo um pouquinho maior, eu faço valendo mais meio ponto que contemplará o 1 ponto dessa atividade quiz, tá bom? Só tem um detalhe. Na aula 6, claro que a aula 5 é extremamente importante e não seria interessante você perdê-la. Porém, como estará gravada, você poderá ver a explicação em outro momento. Na aula 6, eu sei que vocês têm muitas atividades, porém, nós pedimos que vocês não faltem para que eu não tenha que fazer uma atividade de complexidade maior e que você tenha que correr um risco maior também de não atingir o ponto total, né? Então, peço que vocês não faltem a esta aula 6 de forma alguma, ok? Grande abraço, até mais.